Vamos começar o nosso capítulo 4. Capítulo 4 do livro que são funções de interpolação, né? Esse é o nome que nós estamos dando ao capítulo 4. Porque é aqui que residem, é na função de interpolação que são introduzidos os erros de truncamento na nossa solução. Aquilo que eu mostrei até agora aqui, como representar uma derivada segunda em relação a x2 com uma ordem de ΔX2 Te mais Tw menos 2Tp sobre ΔX2, isso é uma função de interpolação. Isso é a forma como é que você está conectando os pontos discretos da tua solução. É uma função de interpolação. O erro embutido na tua solução vem da função de interpolação. Quanto de mais alta ordem, quanto menor esse erro, né? Quer dizer, ΔX4, ΔX6, 7, 8, etc. Cada vez, digamos assim, você está mais próximo da solução analítica, né? Da solução analítica. Ou seja, os erros que você introduz na tua solução, na tua discretização, são oriundos da natureza da função de interpolação, do erro que ela contém. E ela tem um tratamento especial que a gente tem que cuidar aqui, em mecânica dos fluidos, porque tem algumas nuances importantes aí que nós queremos discutir. Quais sejam? Como é que se comporta uma função de interpolação para um termo difusivo? Como é que se comporta uma função de interpolação para um termo advectivo? Nós vamos ver já agora que nós poderemos, sem olhar para a natureza física do problema, olhar para esses operadores e colocar ali o que a gente achar que tem que colocar uma ordem, né? Por exemplo, você tem lá um termo del sobre ΔX de ρu-φ, que é um termo advectivo da nossa equação de Navier-Stokes, se o φ for U, V ou W, ou se o φ for CPT, é um termo advectivo da nossa equação da energia. Nós podemos escolher, nessa nossa tabela aí de erros e de aproximações, escolher esse del sobre ΔX de ρu-φ, é uma derivada só, né? Uma derivada primeira. Dá para escolher uma diferença central com erro de ΔX2, não tem problema. Mas nós vamos ver, matematicamente não tem problema. Na hora que você reduzir tudo isso a zero, também não tem problema. Os ΔX, isso vai convergir para a solução exata, a solução analítica. Mas você trabalhando no discreto, isso tem consequências de usar uma função de interpolação de um tipo para os termos advectivos e de um outro tipo para os termos advectivos, ou querer usar tudo igual para os termos advectivos e difusivos. Quais são as implicações disso, né? Então é isso que nós vamos ver agora. E para isso, né, eu estou falando aqui que o importante é como mexer com os termos advectivos e difusivos. Nós vamos usar uma equaçãozinha de novo simples, mas que agora introduz, né, um novo termo aqui, que é o que tenho comentado aqui nesse momento, né? Delta sobre ΔX de ρu-φ é igual a delta sobre ΔX de gama de φ dx. Pronto. Essa é uma equação agora. Antes, nós usamos uma equação simples assim, que era esse termo, e aqui o termo temporal, para fazer todo o estudo das questões iterativas, etc. Tudo aquilo está valendo, obviamente, para qualquer
sistema de equações, de qualquer sistema coordenado. Agora estamos introduzindo aqui um termo advectivo, né? Então é um probleminha unidimensional, advecção de fusão. Advecção de fusão. Você olha para isso e diz o seguinte: vou discretizar isso, vou integrar isso. É volumes finitos? É volumes finitos. Então eu vou integrar isso. Vou integrar isso, né? Nós vamos ter aqui o nosso volume de controle, P, W e E. Aqui estamos usando, continuamos usando, aqui estamos usando, deixa eu ver, ΔX constante. Não muda nada, né? O mesmo ΔX. Aqui está o nosso volume de controle, P, aqui está o E, aqui está o W, né? Acho que eu vou ligar o ar-condicionado, mas só que não estou achando o controle. Ah, tá aí. Vamos ver aí se está um pouco quente aqui. Valeu. Deixa eu só erguer um pouquinho a palheta aqui. Ele está... Está subindo. Deixa assim, para. Integrar. Métodos volumes finitos, integração, né? Aqui já não tem mais o tempo, né? A nossa variável do tempo já discutimos bastante, então deixamos ela fora, porque o nosso interesse agora é como fazer a função de interpolação para esse termo advectivo que está aqui, né? Esse termo aqui já estava presente antes, e já fizemos a função de interpolação para ele. Fizemos diferenças centrais, né? T menos TP sobre ΔX, tá? Já fizemos isso aqui. Lá usamos o T, né? E não a Φ. Aqui estamos usando a Φ. Integrando isso, eu fico com UΦ em E menos ρUF em W, tá? Que é igual a gama dφ dx em E menos gama, tá? Gama de φ, claro, o gama é de φ, gama de φ dφ dx em W. Métodos volumes finitos, que significa integrar a equação na forma conservativa ou na forma divergente. Agora, eu posso dizer o seguinte, que esse φe aqui, então, primeira observação, em um método de volumes finitos, quando você integra a equação diferencial, o que a equação integrada exige, requer, são os fluxos nas interfaces. É isso que acontece, porque você sempre integra num volume de controle. Então a integração da equação diferencial em volumes finitos, na forma divergente, te pede os fluxos. Isso aqui é o fluxo advectivo. Em E, fluxo advectivo em W, fluxo difusivo em E, fluxo difusivo em W. Daí você diz assim, bom, como é que eu vou aproximar φe? Isso aqui é uma coisa assim agora, né? Então aí que o nome é função de interpolação, né? Eu tenho o W, eu tenho o P, eu tenho o E. Digamos que a solução disso seja assim, então eu tenho valores discretos em W, P e E, mas eu quero o valor em E pequeno. Então, se isso aqui fosse um eixo de φ, eu estou querendo quem é o valor de φ em E pequeno.
quero o valor de φ em W pequeno. Depois vou querer a derivada de φ em E pequeno. Vou querer a derivada de φ em W pequeno. Também vou querer isso depois, né? Vou querer isso aqui também. E vou querer isso aqui. Então eu quero esses valores aqui. Eu quero isso e quero essas derivadas. São os 4 fluxos que eu estou querendo aqui na minha integração, né? Em E, em W difusivo e advectivo. Vou ter que escolher isso. Vou ter que escolher como é que eu quero interpolar de posse de pontos discretos, como é que eu quero interpolar em E e W. Né? Estou chovendo um pouco numa olhada aqui, né? Isso está tudo muito óbvio, né? Mas para caracterizar bem a função de interpolação. Aí, eu posso dizer o seguinte, eu vou dizer que o φE é uma média desse com esse. Uma média desse com esse. Vou dizer o seguinte, que isso fica ρu em E, né? Aqui ρu em E, claro, também, U tem que ser em E. ρu em E, vezes o φ em E, que eu vou dizer que é o φP mais φE sobre 2. Esse menos ρu em W vezes o φ em P mais o φ em W sobre 2. Estou introduzindo aqui uma média, que é equivalente ao que nós vamos chamar de diferenças centrais, né? É diferenças centrais, que é igual gama de φ em E vezes dφ de x em E. Nós já fizemos isso. A gente disse que isso aqui era o φE menos o φP sobre ΔX, menos o gama de φ em W. E já fizemos isso, dizendo que isso aqui era um φP menos um φW sobre ΔX. Está aí nossa aproximação, e essa aproximação ela está em diferenças centrais para os dois termos, porque aqui eu fiz a média dos dois, aqui eu fiz a média dos dois, e aqui eu achei uma derivada aqui que envolve esses dois, né? Que está aqui. Ali nós já tínhamos feito aquela função de interpolação. Aqui é que agora eu escolhi fazer assim. Se eu disser que U é constante, não interessa para nós o U agora aqui, interessa a forma de fazer isso aqui. Se eu reunir esses termos todos aí, o AE, a W, o FP, etc., né? Porque agora eu posso fazer isso, né? Posso reunir esses termos. Eu vou ter a seguinte equação, que agora, vejam, né? Eu tenho aqui um ρu vezes um φP, eu tenho menos um ρu vezes um φP, eu tenho um γE vezes um φP, eu vou reunir isso tudo, né? E vou ficar com a equação que é da seguinte forma, a nossa conhecidíssima forma, a PφP, que é igual ao AE-FE, mais o AW-FW, mais um B. Aqui nem tem B, né? Aqui não tem B. Não tem B aqui, não tem nenhum termo, não tem o S, né? Não tem o S, não tem B aqui. Essa é a nossa equação. Quem é o nosso AP? 2 gama de φ sobre ΔX quadrado. E o AP é isso pelo seguinte, né? Porque eu tenho uma hora ρu menos ρu φP sobre 2 e a outra mais ρu φP sobre 2. Isso aqui vai embora, né? O que sobrou do φP é o γE que está aqui, menos mais, né?
menos aqui, se eu trouxer para o lado de lá, vai ficar com 2 vezes esse gama E φ p, é o que está ali. Essa parte advectiva, do coeficiente de φ p desapareceu, porque é ρu sobre 2 φ p menos ρu sobre 2 φ p, desapareceu esse pedaço do AP. Tá? E quem fica o AE? Menos ρu sobre delta x quadrado mais gama de φ sobre delta x quadrado. E o AW é igual a ρu sobre delta x quadrado, ρu sobre delta x aqui, perdão, sobre delta x sobre 2 delta x, ρ sobre 2 delta x, mais gama de φ delta x quadrado. Então vamos olhar aqui. Coeficiente, veja que o que eu fiz aqui, na realidade eu tinha menos o φ p aqui, isso aqui foi para o lado de cá, né, da equação, vou multiplicar a equação por menos 1 aqui, né, quer dizer, que aqui tem o φ p negativo, aqui tem o φ p negativo, ele virou positivo, né? Seria multiplicar essa equação por menos 1. O que eu tenho de coeficiente de φ e? ρu sobre 2, e aqui tem a questão do delta x, multipliquei tudo por, dividi tudo aqui por delta x, aqui ficou delta x quadrado, e aqui ficou um delta x aqui embaixo, não tem problema. Só achar esse delta x aqui para ter um parâmetrozinho que vai aparecer aí. Então, o que eu tenho de coeficiente de φ e? ρu sobre 2 delta x, porque eu dividi por delta x, ρu sobre 2 delta x é o coeficiente de φ e. Tem mais alguma coisa de φ e aqui, está aqui, gama E sobre delta x. Então, né, como isso aqui, né, eu multipliquei por menos 1, né, então isso aqui está menos ρu sobre 2 delta x, né, e onde eu tenho mais era esse aqui, ó, né, gama E sobre delta x quadrado, porque eu multipliquei por delta x, né? Então, como eu multipliquei por menos 1 a equação, na realidade eu trouxe para o lado de lá, né? Então a equação fica assim, né? Menos ρ sobre 2 delta x mais gama delta x sobre 2. Quem é o AW? O AW está aqui, né? ρu de novo sobre 2 delta x, que é o AW. Onde é que eu tenho mais AW? Eu tenho aqui ρ sobre 2 delta x mais gama de φ sobre delta x quadrado. Então ficou assim, os nossos coeficientes ficaram assim. Vejam que se u aumentar, poderia ter o seguinte: se u aumentar, se u positivo, né, aumentar bastante, estou pensando aqui no u positivo, estou pensando no meu eixo aqui, x aqui, se eu pensar num u positivo, se o u aumentar, isso aqui é negativo, ó, esse número pode ficar maior do que esse aqui. E o coeficiente AE pode ficar negativo. O coeficiente AE pode ficar negativo. Então, se o U aumentar, por exemplo, então, ρu sobre 2 delta x será maior do que gama de φ sobre delta x2. Quando eles forem iguais, esse coeficiente vai ser zero. Esse coeficiente vai ser zero. Mas para que esse coeficiente seja positivo, para AE positivo, o que você precisa ter? Eu preciso ter que gama sobre delta x quadrado seja maior ou igual do que ρu sobre 2 delta x. Isso aqui, ó, isso aqui é
Rho delta x, né? Rho U. Se eu cortar um delta x aqui, isso fica Rho U vezes delta x, aqui, né? Dividido por gama, tem que ser menor que meio, vou botar lá, ó. Então, meio tem que ser menor, né? Menor ou igual a Rho U delta x sobre gama de φ. É só Rho U vezes delta x, corta 1, leva isso aqui para lá, né? Eu vou ter que ter Rho U delta x sobre gama tem que ser menor ou igual a meio. A 2, eu estou botando para lá, né? Só estou pondo isso aqui para cá, isso aqui para cá, isso aqui para baixo. 2 lá. Certo? Veio tudo. Cortou aqui. Ficou um delta x só. Rho U delta x sobre gama menor ou igual a 2. O que é isso aqui? É um Reynolds, né? Tipo um Reynolds, né? Se o gama de φ for o μ, daí isso aí é Rho U x sobre μ menor ou igual a 2. Reynolds. Reynolds baseado em delta x. Se o gama de φ for K sobre CP, então eu vou ficar com Rho U delta x sobre alfa, tem que ser menor ou igual a 2. Isso aqui é Peclet baseado em delta x. Reynolds baseado em delta x, PQI baseado em delta x. O que a gente quer mostrar com isso é o seguinte, que se você tiver essa aproximação aí em diferenças centrais, fazendo a média dos dois pontos, para obter aqui a média desse com esse para obter aqui, a média desse com esse para obter aqui, que deu isso aqui, ó, φP mais φE sobre 2. Se você fizer isso, você vai ter coeficientes negativos se não observar aquilo ali, certo? Para que isso aqui sempre dê positivo, eu não posso crescer o U, brincar com delta x, tal que o Reynolds da célula, se for mecânica dos fluidos, seja maior do que 2. Se for maior do que 2, isso aqui vai dar, esse AE vai dar negativo. AE negativo não significa que você não vai poder resolver o sistema linear, mas vai começar a complicar o sistema linear. Vai começar a exigir métodos muito mais robustos para a solução, e você pode começar a ter problema de oscilação na solução, não encontrar a solução adequada, e você pode ter as chamadas oscilações na solução, que nós vamos chamar de oscilações numéricas, que são devidas ao uso de funções de interpolação de segunda ordem nos termos advectivos. Vejam que nós, nesse termo advectivo aqui, estamos usando uma função de interpolação aqui, que é a diferença central. Nós vamos chamar assim, né? CDS, para usar a nomenclatura internacional. Central Differential Scheme. Quer dizer, estamos achando o valor do meio aí com a soma dos dois. Aí também. Aqui também. Ou seja, o que nós usamos aqui? CDS para os termos, CDS para o termo advectivo, para os termos advectivos, o termo advectivo e difusivo. CDS para os termos advectivo e difusivo, usamos CDS para os dois.
usando o CDS para os dois, nós vamos ter aqui, o AW sempre será positivo, o AE poderá ser negativo. E tem uma física aqui que depois eu vou comentar com vocês, interessante, né? Mas quando você não olha para a física e diz assim, não, vamos aproximar isso aí tudo com diferenças centrais, vamos usar isso aqui tudo segunda ordem, porque isso aqui é segunda ordem, segunda ordem, segunda ordem, segunda ordem, essa aproximação. Vamos fazer a nossa aproximação de tudo com segunda ordem. Você faria assim, mas vai obter coeficientes negativos, porque é muito difícil respeitar aquela condição que o reino das células seja menor que 2. Só com velocidades baixas, porque veja só, se você quer respeitar isso, se o U aumenta, você teria que diminuir a malha. Teria que diminuir a malha. Então, num problema de advecção muito forte, a malha teria que ser muito fina. Você nunca vai conseguir satisfazer isso aqui num problema real de mecânica dos fluidos, não vai conseguir. Teria que ter uma malha muito fina. Se você não tiver isso e fizer de segunda ordem, você vai ter que conviver com os coeficientes negativos e suas dificuldades de ter o coeficiente negativo. Tá? Então, o que se propôs então? Vamos mudar a função de interpolação para o termo advectivo. Então saímos daqui de novo. Saímos daqui de novo, integramos nossa equação. Tá? Integramos nossa equação, só que agora eu vou dizer o seguinte: eu não vou fazer essa média do φP e o φE para achar o φE pequeno, porque já vai introduzir aqui um pouquinho da física da coisa. O que eu estaria dizendo na hora que eu digo que a função aqui em E é a média das dois para esse termo aqui? O que eu estaria dizendo? Dizendo que o φE é o φP mais o φE pequeno, é o φP mais o φE grande dividido por ΔX. Que física eu estou embutindo nessa ação de colocar o φE como média? Eu estou dizendo que tanto o φP quanto o φE tem a mesma importância ao determinar φE pequeno. É isso que eu estou falando? É isso que eu estou dizendo. Na hora que eu digo que φE é φP mais φE grande sobre 2, na hora que eu digo isso, eu estou dando a mesma importância para φP e para φE na determinação de φE pequeno. Não é isso que eu estou fazendo? É isso que eu estou fazendo. E quando eu tenho um problema advectivo e advectivo dominante, será que o valor da φ aqui é tão dependente do valor da φ aqui quanto do valor da φ aqui? Será que o φE tem tanta importância no φE pequeno quanto tem φP? Quer dizer, estamos aqui agora, né? Naquele mesmo desenhinho, φE grande, φP, φE pequeno, e tenho aqui uma advecção forte. Será que o valor do φ aqui, em E pequeno, aqui nesse ponto, ele é mais dependente do φE grande e do φP grande, ou ele é dependente igualmente dos dois, ou ele depende só do φP, ou ele nem depende do φE? Como é que é isso? Num problema da advecção dominante, né? Quem viu convecção vai responder de cara que o φE pequeno está muito mais influenciado pelo φP grande do que o φE de baixo. De repente o φE de baixo não manda nada nessa interpolação, especialmente se a velocidade for muito grande, porque é aquilo que nós discutimos em convecção, que se eu não tiver
um mecanismo físico de transferir a informação daqui para cima, o FIE não ficaria afetado por FIE grande, se não tiver esse mecanismo físico. Isso está claro para nós. E que mecanismos físicos seriam esses? Eu teria que ter uma difusão para cima, né? Da ordem da advecção para baixo. E a gente sabe que num problema advectivo dominante, a difusão não consegue se pronunciar de baixo para cima, não consegue se pronunciar daqui influenciando lá. E que num caso extremo, portanto, aqui, caso esse U aqui fosse muito grande, a gente diria o seguinte: o φ em E não manda nada nessa interpolação, porque o valor que o φ tem em E não consegue ser transmitido para o φ pequeno, não consegue influenciar φ pequeno. Isso está claro para vocês, né? Numa advecção forte. E daí teria que dizer o seguinte, vindo aqui, dizer que isso aqui é um ρ vezes um U vezes um φ P. O φ em E é o φ P. Eu já vou nem levar mais o E aqui, né? O U para nós está igual, né? Em qualquer ponto. Menos o ρ vezes um U, com a mesma discussão agora. Quem seria o φ em W pequeno? Se o U é nesse sentido, o φ em W pequeno está influenciado pelo φW grande e não pelo φP. Portanto, aquela média não era boa, porque aquela média estava admitindo que os dois pontos têm a mesma influência no ponto médio, no caso de uma advecção, e não é assim. A física não é assim. Então aqui ficaria agora φW grande, que é igual a um gama de φ. E aí nós entendemos perfeitamente que esse termo é lógico, ele pode ser feito φE menos φP sobre ΔX. E esse aqui pode ser menos gama de φ, φP menos φW sobre ΔX. Por que essa derivada é influenciada tanto por esse quanto por esse? Porque esse é um termo difusivo. E um termo difusivo tem a capacidade de fazer a informação transitar em qualquer direção. É um termo difusivo. E, portanto, ao avaliar um termo difusivo, você dizer que ele é influenciado numa certa posição pelos dois pontos vizinhos, está perfeito do ponto de vista físico. Porque o termo difusivo ele tem informação que trafega nas duas direções, nos dois sentidos aqui no caso, né? Nos dois sentidos. Então, essa seria uma aproximação que aqui é CDS e aqui ela é UDS, que é o Upstream Differential Scheme, dizendo o seguinte: o que influencia é o ponto de cima do escoamento, é o upstream, né? Ou upwind, a direção do escoamento é que domina. Tem uma lógica física nisso aqui, tem uma lógica física importante nisso aqui, porque nós estamos aqui realmente adequando a função de interpolação ao processo físico de advecção. Claro que ao fazer isso aqui, você estaria admitindo que é uma forte advecção. Isso aqui é o que nós chamamos de um upwind puro, né? Quer dizer que o que interessa em E pequeno é somente P. Claro que vocês vão ver que depois vai dar para fazer um blend aqui, porque se eu tiver alguma difusão, eu posso misturar essas características. E eu estaria aqui aproximando esse termo, pensando numa advecção pura
só tem advecção forte e estaria aproximando esse termo, pensando que eu só tenho difusão aqui nesse termo. Porque na hora que eu tiver só advecção forte, isso aqui nem vai existir na nossa equação diferencial, isso aqui vai embora. Pois se eu tiver uma velocidade muito grande, você pode desprezar esse termo aqui, tá? Então dá para fazer um blend depois, que nós vamos ter umas funções de interpolação que misturam aí os efeitos advectivos e difusivos. Aqui está um UDS, né, que é o upstream. Só vou escrever a palavra aqui, upstream. Upstream differencing scheme. Upstream differentiation scheme. E agora vamos ver os coeficientes. Como é que ficam os coeficientes disso? Né? Os coeficientes agora vão resultar todos positivos, porque você vai ter aqui, né, você vai pegar o W, que vai ter um coeficiente positivo. Eu não tenho mais a possibilidade é só reunir aqui o φe, né? Eu vou ter o φe. Onde é que tem o φe? Só tenho aqui na difusão. Eu estou dizendo que a frente não interessa para a advecção, não sobe o efeito, então não vai nem ter um coeficiente advectivo a parte do φe, o coeficiente do φe grande, o AE pequeno, o AE vai ter só difusão, não vai ter advecção. O AW não, o AW vai ter, né, a advecção, que eu estou aqui, né, o φW é isso aqui. A difusão, né, aquele termo eu vou estar com os dois, mas então eu vou ter a advecção de um lado só, da onde vem a informação. E a equação vai ficar assim. A equação vai ficar assim. De novo, né? Claro. De novo, a PφP será a FE mais a WφW. E o AP será 2 gama de φ sobre delta x quadrado mais ρu sobre delta x. O AE não vai ter aquele coeficiente com a possibilidade de deixá-lo negativo, a parte advectiva. Não tem a parte advectiva no AE, deixamos fora. Só olha, o AE não consegue. A advecção é só de um lado, não é de E para cima, é só de P para baixo, né? E o AW é ρu delta x mais gama de φ sobre delta x quadrado. Como eu estou fazendo U positivo, então isso aqui foi um UDS, ó. Esse foi um UDS para U positivo. O UE é o P e o W é o φ, o φE é o φP e o φW pequeno é o φW grande. Se eu fizesse para U negativo, então agora, se eu fizesse para um U negativo, vindo de lá, então esse φE seria o φE grande. E esse φW seria o φP grande. Lá do lado de lá, difusivo, não mexeria. E de novo agora, o que vai acontecer? Agora eu não vou ter o coeficiente W. Eu não vou ter o coeficiente W. Porque se vem de lá, o W não interessa, não interfere para lá. Porque agora isso aqui eu fiz para U negativo agora. φE e φP. Se for fazer isso aqui, os coeficientes vão dar todos positivos novamente. Ou seja, a aproximação em diferenças centrais, em diferenças de um lado só, que é o upstream, ele gera
coeficientes sempre positivos, né? Independente, claro que você tem que, se o U é para lá, você tem que ver quem é que está no upwind, né? Quem é que está no upwind. Se vem de lá, tem que ver qual é o ponto que está no upwind, mas sempre gera coeficientes positivos. Não tem mais a dificuldade do coeficiente negativo, que pode apresentar dificuldades para a solução. E nós temos então dois problemas aqui, ou duas dificuldades, uma maior que a outra, do ponto de vista de função de interpolação. Se você resolver usar o DS, vou botar aqui termos advectivos. Termos advectivos. Se eu usar o DS, eu vou ter os coeficientes positivos, mas eu comentei no início da aula, cada interpolação introduz um tipo de erro. Veja que fazendo essa aproximação UDS, ela é de primeira ordem. Porque nós estamos usando um lado só, né? Nós vimos primeiro, estamos usando um lado só dos pontos nodais que eu tenho, o E e o E grande, ou o E e o P grande, quer dizer, só dois pontos, né? O P e o E, ou o W, o P grande e o E grande, ou o P grande e o W grande, mas são só dois pontos. Esse é o UDS, que gera coeficientes positivos, mas é de primeira ordem. O erro que estamos embutindo nisso é de primeira ordem. E isso gera para nós uma questão muito importante na mecânica dos fluidos computacional, que se você quiser reproduzir um pulso, por exemplo, assim, se essa é a solução que eu quero reproduzir, usando o UDS, você pode encontrar isso aqui. Você gostaria de captar o pulso certinho. É difícil, né? Numericamente é difícil, precisa de uma malha muito fina. Mas se você quisesse fazer isso, você vai encontrar difusão numérica. É uma difusão, ó. Se difundiu. A matemática introduziu aqui, a aproximação introduziu aqui uma difusão artificial, ou também chamada de difusão, mais chamada de difusão numérica, mas também chamada de difusão artificial, né? Uma difusão espúria ao problema físico. Nesse exemplinho que eu estou dando aqui, não teria difusão. É um pulso advectivo sendo transportado, e se você usar o DS, ele vai ficar assim. Ele poderá ficar pela aproximação de primeira ordem. Se eu usar CDS, aqui de novo, se eu usar CDS, que é segunda ordem, tá? Que é segunda ordem, aqui coeficientes podem ser negativos. E se isso acontecer, eu poderei encontrar isso aqui. Na hora de calcular esse pulso, eu posso ter uma solução assim. Com valores acima e abaixo do valor que eu tenho. Aqui seria o valor máximo, isso aqui seria o valor mínimo. Ou seja, oscilações. Eu capto melhor o gradiente, e aí o meu desenho foi aleatório aqui, mas eu capto melhor o gradiente grande que eu tenho aqui, só que eu tenho que conviver com algumas oscilações aqui, né? Então isso aqui é uma oscilação
numérica. Oscilação numérica. Oscilação numérica. Então é aquela... você não tem saída do ponto de vista de aproximação. Se você fizer uma segunda ordem nos termos advectivos, você pode ter uma oscilação numérica. Se você tiver uma primeira ordem, você vai ter uma difusão numérica. Os dois são erros, né? Se você tivesse uma função de interpolação absolutamente correta, exata, não teriam esses erros. É porque aqui você está introduzindo a conexão entre os pontos discretos de uma forma que não é exata, não é exatamente a solução que você vai ter. Quando que isso ficaria tudo sem problema nenhum? É só na hora que eu refino a malha a ponto de chegar lá no nível do zero. Daí tudo isso aqui vai embora. Tudo isso aqui desaparece quando eu tenho um refino de malha muito grande, que eu pudesse, via computador, por exemplo, fazer uma malha infinitamente pequena. Daí não vou ter mais erro nenhum, né? Porque as funções que eu vou introduzir com uma malha super pequena, elas não vão me introduzir erro nenhum. E aí eu teria a solução exata igual a analítica e pronto. Quer dizer, eu tenho que conviver com esses problemas, né? Eu tenho que conviver com esses problemas em função das coisas serem discretas. E de eu optar por discretizar de uma forma ou de outra forma, né? E aí então as minhas soluções vão ter erros. E classificamos aqui esse erro, que se eu fizer um UDS, eu vou ter uma difusão numérica. Se eu fizer um CDS, no termo advectivo, na hora que eu começar a aumentar a velocidade, eu vou ter oscilação numérica. Claro que se aqui na segunda ordem eu diminuir a malha, é lógico que daí eu vou resolver o problema sem mínimo problema. Vai estar sem oscilação, porque eu diminuí a malha muito, respeitei os coeficientes e eu fico com uma diferença central que representa a física do meu problema. Tem muitos estudos de difusão numérica, oscilação numérica, das funções de interpolação, um assunto que foi tremendamente estudado da década de 70 e 80 para cá, muito estudado, sempre procurando criar funções de interpolação que se aproximem da física do problema que você quer resolver. Se você tivesse a solução numérica, se você tivesse a solução analítica do problema que você quer resolver, é claro que você não ia resolver numérico daí, porque você já tinha a solução analítica. Mas se você quisesse fazer um teste, tivesse a solução analítica de um problema que você quer resolver, e daí fosse lá, integrasse as equações em volumes finitos, e na hora de calcular quem é o φ na interface, quem é a derivada da φ na interface, você fosse lá na solução analítica e pegasse o valor da solução analítica e jogasse lá dentro da solução numérica, toda a solução numérica seria perfeita, seria exata, porque você não estaria fazendo erros de interpolação, porque você jogou como φe, como φw, como derivada de φe, como derivada da φ em w, você jogou exatamente o valor que seria da solução. Mas é que você nunca sabe isso, não é claro? Você nunca sabe a solução analítica para dar a função de interpolação. A função de interpolação melhor é aquela que mais se aproxima da solução que você está, que usa uma solução que mais se aproxima daquela que você está procurando. Não há dúvida. Eu não teria erro nenhum se eu jogasse o que nós vamos chamar de função de interpolação exata. Função de interpolação exata para nós é aquela função de interpolação que foi originária da solução analítica
do problema que você quer resolver. Só que essa função de interpolação exata é óbvia, você nunca tem. Porque mais óbvio ainda é que se você tivesse, não estaria procurando a solução numérica, né? Então nós vamos ver que muitas funções de interpolação procuram pegar soluções de problemas mais simples, que têm solução analítica, e usar isso como função de interpolação. Mas a melhor função de interpolação é aquela que representa a solução do problema físico que você está querendo resolver, né? Aqui, então, nós temos agora possibilidades de criar funções de interpolação. E vou comentar mais algumas coisinhas aqui. Eu já falei bastante aqui do suporte físico que nós temos aqui na hora de escolher o UDS, escolher o diferenças centrais. Então é o seguinte, os termos de derivada segunda, que são os termos difusivos, são termos que não incomodam na mecânica dos fluidos computacional. Termos de derivada segunda, você vai ali, faz eles derivada central para ele, deu, esquece. Não, ele não incomoda. Os termos problemáticos na mecânica dos fluidos são os termos advectivos, que é um termo que você tem mais dificuldade de criar uma função de interpolação, exatamente por essa característica de uma direção dominante, da influência, né, no coeficiente. Então, se você tiver um problema bidimensional e tem um escoamento inclinado em relação à tua malha XY, você já não vai poder dizer que o φ em tal lugar depende só de uma direção. Pô, o seu escoamento é inclinado e vai depender do escoamento, de onde vem, né? Então começam a aparecer as funções 2D e assim por diante. Então, tem muito estudo e muitos artigos, muitos papers na literatura sobre função de interpolação, focando, obviamente, a questão do termo advectivo. E vejam que, se nós tivéssemos muito computador para usar, à vontade, é só fazer diferenças centrais em tudo. Malha fininha com diferenças centrais em tudo funciona, né? Então, o computador é também um ente que pode, digamos assim, atropelar, né, muitos estudos que foram feitos para você trabalhar e construir funções de interpolação mais precisas, para problemas mais complexos. Mas a verdade é só uma: se eu conseguisse fazer minha interpolação com uma malha super fina, quando eu estou fazendo diferenças centrais, estou unindo isso por ratinhas, né? Quer dizer, claro que se eu tenho isso, e se eu uso essa malha, unir por uma reta, é óbvio que estou desrespeitando brutalmente a solução, mas se minha solução é essa, e eu agora uso malhas extremamente finas, onde o zoom que eu vou dar aqui está aqui, a minha malha está aqui, é uma retinha, eu estou representando a solução muito bem. Então, se eu pudesse usar diferenças centrais em tudo, em todos os pontos, eu teria a solução boa, não teria difusão numérica, não teria oscilação numérica, e minha solução seria boa, perto da analítica, claro, porque eu refinei a malha, os erros de truncamento foram embora, né? O problema é na finitude da malha. Se a malha é finita e tem variações grandes, daí vai depender muito como é que eu vou dizer que é essa função de interpolação. E aí aparecem todas essas alternativas, e obviamente que carregam com ela, essa função de interpolação carrega com ela o erro que ela introduz. E os erros podem causar essas coisas, né? Se for assim, se for daquela forma, né? Eu já falei sobre o suporte físico aqui bastante agora, das funções de interpolação. Vou falar mais um pouquinho fazendo um pequeno desenho aqui, né? Imagine o seguinte: no livro vocês têm esse problema adimensionalizado em função do Peclet, etc. Eu vou aqui só
fazer o suporte físico, com desenhos que pode estar totalmente diferente do livro. Tá? Então eu tenho aqui a Φ, e tenho aqui o meu X, eu tenho aqui a Φ em E, a Φ em P, e aqui o meu eixo Φ. Esse valor aqui, por exemplo, é o Φ em P, esse valor aqui é o Φ em E, e eu tenho um escoamento aqui, com uma velocidade U. E meu problema é esse nosso, del sobre delta x de ρ U Φ é igual a delta sobre delta x de gama de Φ de x. Esse é o nosso problema, um problema advectivo difusivo. E eu vou agora raciocinar com vocês o seguinte: eu tenho esse valor Φ em E, tenho esse valor Φ em P. Qual seria a solução desse problema se U fosse zero? A reta, assim. Tem isso aqui, U igual a zero. Qual seria a solução desse problema se U fosse infinito? Uma reta horizontal aqui, né? Por quê? Porque o ponto E não interfere em cima. O infinito aqui faria isso aqui, ó. Em qualquer posição aqui, o Φ seria Φp. Obviamente, então, naquela nossa posição E pequeno, o Φe é Φp. Porque a informação é totalmente advectiva, U infinito. Se U fosse menos infinito, qual seria a solução? Uma reta embaixo aqui, né? O Φ é igual a Φ é grande. Tá? Menos infinito. E agora eu tenho uma família de soluções aqui em que U é maior que zero e menor que infinito. Por exemplo, essa. Por exemplo, essa. U negativo de lá é essa. Quer dizer, esse probleminha tem solução analítica. Esse probleminha tem solução analítica. Vocês têm aí no texto resolvido assim, definindo uma variável para esse problema, definindo um psi, que ele é x menos xp sobre delta x multiplicado por ρ U delta x sobre gama de Φ, que é o Reynolds, né? Ou Peclet, né? Se chama Peclet da célula, é Reynolds se for mecânica dos fluidos, é o Peclet se for. E acha um Φ estrela, que é Φ menos Φp sobre Φe menos Φp. Se você usar essa dimensionalização aqui, ó, aquela equaçãozinha lá fica assim, ó, d φ estrela de xi igual a d2 φ estrela sobre delta psi2, com condições de contorno seguinte: em xi igual a zero, vamos ver se isso aqui vai conferir com o meu desenho agora, hein?
xi igual a zero, o psi estrela lá, o φ estrela, e o nosso, agora o nosso eixo xi estaria aqui. Estaria aqui. Aqui estaria o E, aqui estaria o P. Em xi igual a zero, o φ estrela está ao contrário. Esse meu desenho está ao contrário. Porque aqui para dar zero, o xi tem que ser zero. Não, está certo. Aqui em zero, o φ é φp, e aí dá o xi zero. E aqui em xi igual a peclé, porque daí isso aqui fica o peclé, então isso aqui é 1, tá certo. Esse aqui é a figurinha, acabou dando certo. Você veja que essa solução, essa equação tem uma solução analítica, que ela é o seguinte, ó. A solução disso aí é o seguinte, onde o peclé aqui, né? O peclé é ρ delta x sobre gama de φ. E a solução de xi a solução dessa equação, que é aquela ali que eu repeti com essas condições de contorno, ela é assim: φ estrela é E na xi menos 1 sobre E na peclé menos 1. Essa é a solução analítica desse problema. Solução analítica desse problema. Essa solução contém todas as curvas aquelas que nós colocamos lá. É só você mudar o peclé, né? Pode manter o delta x, muda o U. Muda o U, mudou o peclé. Mudou o peclé, mudou essa solução. Ou seja, mudando o U, você está numa dessas curvas aqui. Numa dessas curvas aqui. A única coisa que está ali é que está bonitinha, dimensionalizada e tal. Mas aquela solução lá, φ estrela, que é isso aqui, são todas essas curvas que aqui estão. Desse probleminha unidimensional. Essa solução aqui está levando em conta, né, a difusão e a advecção, certo? Porque se não levasse em conta a difusão, seria só essa aqui de cima. Se colocar peclé infinito ou menos infinito, seria só essa de baixo. Se não levasse em conta a advecção, U0, seria essa aqui do meio. Claro que aquela função lá satisfaz todas elas, essas três e mais todas as infinitas que tem aqui entre essas. Se nós, pegando aqui nosso problema de novo aqui, ρu φ em E menos ρu φ em W, na hora de fazer o φE, na hora de fazer o φW, a gente não fizesse nem o ds e nem diferença central, e viesse aqui buscar o φE pequeno, o φE pequeno está onde? Está na metade do peclé ali, porque aqui vai dar um peclé, né? Quando isso aqui tiver um delta xi, isso é o peclé. Se você pegar então peclé sobre 2 aqui, se você jogar aqui peclé sobre 2, no xi, que é peclé sobre 2, você vai achar o φ em E pequeno. E pegasse esse φ em E pequeno, jogasse lá dentro da nossa formulação numérica, está pedindo para nós o φ pequeno, se trouxesse o φ pequeno daqui, você estaria trazendo o φ exato daquela equação, né? Porque você pegou a mesma equação. Só para isso, é só para conferir que a tua solução numérica não teria erro. Então, vocês compreenderam, né? Não teria erro, porque você teria colocado como função de interpolação a solução exata daquela equação que você está querendo resolver, né? Então, essa função aqui é bastante usada como função de interpolação, dizer, mais ou menos, né? Talvez bastante usada, e ela é chamada, né, uma função de interpolação exponencial, porque ela tem aí uma solução exponencial, né?
Então você tem diferentes funções de interpolação que você pode tirar aqui, dizer de funções de interpolações unidimensionais. É aquelas que você usa só numa direção. Agora, é claro que a função de interpolação unidimensional, mesmo só será uma excelente função de interpolação se o problema for da onde saiu a solução analítica, né? Já comentamos. Tá? Sabemos muito bem que se eu tiver um problema assim, daí eu já vou introduzir o assunto aí para a nossa aula de amanhã.